virou para uma das coordenadoras e falou assim: tia, tem um pedaço de pau no meu prato. Adivinha se o juiz já não olhou, né? O juiz olhou assim, olhou para a coordenadora. Quem foi que sabotou o almoço? Né? Colocando um pedaço de madeira, um pedaço de pau no meio da comida dessa criança. Aí a coordenadora foi lá, tal, todo mundo olhando assim na mesa. Não era um pedaço de pau. Estamos aqui hoje com mais uma autoridade, a palavra superação. Mais um episódio para você que precisa superar, precisamos superar todos. Estamos aqui hoje com o doutor Carlos Berlini. Você ainda não conhece? Vai ficar conhecendo hoje. E só você que não conhece, viu? Porque quando fui visitar a LESP, OAB, Instituto, todo lugar que eu vou, todo mundo conhece o Dr. Berlini pelos seus feitos. Vou falar um pouquinho dele para vocês. Dr. Carlos Berlini, desde 1983, atuando em questões de direitos humanos, especializando-se na área da família e da adolescência, principalmente relacionadas às políticas públicas, sistemas de garantia de direitos, medidas de proteção, adoção nacional e adoção internacional. Essa adoção internacional é importante Vamos também, conversar hein? bastante sobre ela. Palestrante e professor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB Seccional São Paulo desde 2009. Membro da Comissão Nacional de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Sócio fundador do Escritório de Advocacia, Assessoria e Consultoria Especializada, Bonardo. Um abraço, doutor Bonardo. Francesco Bonardo. Francesco Bonardo e Berlini Advogados, com sede na cidade de São Paulo. Membro colaborador da Frente Parlamentar de Adoção e Pró-Convivência. Depois vou explicar sobre essa pró-convivência também. A pró-convivência familiar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo desde a legislatura 2010. Membro do Conselho Consultivo do Observatório Nacional de Adoção, diretor do Instituto e Educação Roberto Bernardes Barroso, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Já foi para o Rio de Janeiro também. Presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santo Amaro, gestão 2022-24, doutor Alexandre Fante, o qual nós mandamos aqui o nosso abraço. Olha só, já começa como que o doutor Berlini consegue conciliar tanta função e ajudar a todos. Mas, doutor Carlos, boa tarde, obrigada por estar Boa aqui. tarde, Cíntia, boa tarde. Obrigada por doar o seu tempo para nós. Com muito prazer. A sua experiência, uma pessoa muito importante para nós. E aí está aberto seu episódio, não nosso, mas o episódio de superação. Conta para nós primeiro, quem é o Dr. Carlos Berlini? O que faz o Dr. Carlos Berlini no dia a dia? E qual foi a sua superação de vida? E depois nos fale a superação na área da adoção, né? Sim, sim. Bom, primeiramente é um prazer muito grande, agradeço muito o convite que você me fez, o convite que o Michel, que está ali do outro lado da tela ali também, me fez. É um prazer estar aqui junto com vocês e com todos os amigos aqui do Superação Podcast. Bom, Carlos Berlini é um advogado. Carlos Berlini é um paulistano da Lapa, né? Moro aqui na Zona Sul. Tenho 63 anos agora, vou fazer 64. Não parece, mas eu tenho Não 63 parece, anos. fala isso. Eu faço questão de dizer que não parece, mas parece sim. Os cabelos brancos não mentem. Ah, mas cabelo branco para homem é charme, né, gente? Para mulher é que é difícil, doutor Pois Berlim. é. Mas eu tenho, assim, uma história, sabe, de sempre trabalhar no social, assim, cara. Sempre gostei. Desde criança, né? Eu sou aqui da Zona Sul, Sobe um pouquinho. eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo, né? E aqui pertinho da gente, né? E vim para cá com 14 anos, era de Guarulhos, vim para cá com 14 anos e fui morar na frente de uma igreja católica. É.
Paróquia São Francisco Xavier de Vila Missionária, perto do Jardim Mirim ali. E ali eu comecei a trabalhar então, né, como tantos outros jovens ali, Crianças. com a catequese das crianças. Então acho que, sabe, Ali começou, né? isso despertou, falei assim, eu tinha 14 anos, tinha 15 anos, né, mas eu vi, puxa vida, tanta criança, né, que necessitava de alguém, de uma ajuda, sabe, de uma palavra, né, de um ensinamento religioso, ensinamento bíblico. Pensei: "Caramba, acho que eu posso fazer alguma coisa", né. E foi aí então que Nossa. despertou a minha vontade de trabalhar com a infância e juventude, acho que vem desde ali. Nossa. Logo em seguida, assim, Ali, com o doutor conheceu a sua missão para que veio, né? a minha vocação. Sua vocação, A minha isso. vocação, eu tenho isso como uma vocação. Só que a minha vocação também é interessante, né, ela se modificou com o tempo. Em 4 anos trabalhando com a infância e juventude, mas eu trabalhava também, eu era empacotador no supermercado Barateiro. Barateiro, Barateiro, gente! Quem lembra do português, Barateiro? né. Não é da minha época, hein, me Não, né. contaram. Supermercado Barateiro, né. Barateiro. Eu era empacotador ali, eu trabalhava e depois, durante os finais de semana, eu estava com as crianças ali na paróquia, né. Despertou um outro tipo de vocação, sim, a vocação religiosa, Empacotador do Barateiro. e despertou a vocação religiosa com cerca de 17, 18 anos. E aí, então, eu descobri a vocação religiosa, fui parar no seminário católico. Foi uma experiência sua com Deus? Foi o amor ao ser humano? O que Olha, aconteceu que teve esse momento? eu acho que foi uma necessidade de doação muito grande. Eu queria me doar cada vez mais e eu vi que não tinha maneira de eu me doar cada vez mais, a não ser colocar a minha vida inteira a favor do reino. Ah, Então eu disse: "Agora, né, eu já tenho 18 anos, né, eu vou colocar a minha vida toda, né, ao outro, ao próximo". E aí então despertou a vocação, eu acabei indo para o seminário, fiquei 8 anos no seminário católico, né. seus pais Meus pais também católicos, né, a gente morava na frente da igreja, né, então essa proximidade toda, né, fez com que a família inteira apoiasse, né. E ai, aí que bom. não houve polêmica nenhuma, ou seja, Apoio da família, apoio da família, você vai total. e pronto. E eu fui, né, fiz um seminário filosófico, fiz a filosofia, fiz uma parte de teologia também, né. Mas a vida da gente, sabe, vai transformando e a gente não sabe como, e a gente acabou depois de 8 anos, eu saí do seminário. Saí do seminário, mas a minha vocação não terminou. E a bagagem A bagagem eu trouxe. Eu trouxe a bagagem e talvez é aquilo que eu tento ainda desenvolver e difundir até hoje, né. Eu saí de lá com uma são faculdade, 8 anos 8 de anos. estudos. Eu saí de lá com uma faculdade, né, eu saí de lá formado, professor de História e Geografia, né, e Educação Moral e Cívica, e o SPB, que você Não tem mais, o né? povo não lembra Não mais do lembra? SPB, o Eu povo vou ter que mais falar que eu lembro. Eu é, lembro, eu lembro. pois é, do SPB. Mas tem um fato interessante, quando eu cheguei em São Paulo, né, com a minha Láurea e o SPB, Educação Moral e Cívica, História e Geografia, né, eu tinha que dar entrada no MEC. Hum, Para poder lecionar, né, sim. aqui. Eu fui dar entrada no MEC, eu cheguei lá e não é que no final das contas Por quê? eu fui barrado pela Polícia Federal. Polícia Federal no meio? Exatamente, 8 anos estudando e foi barrado pela Polícia Federal. exato, porque na época eu era do movimento estudantil, Uhum. então eu Hum. estava mais ou menos fichado, né, e não pude, lecionar o ASPB Educação Moral e Cívica, porque praticamente eu era um subversivo. Ah, isso existiu dessa nessa eu conheço muitas formas que Aham. as pessoas foram tolhidas Mas nós nessa época, mas estávamos essa forma de você sair do seminário com a sua Láurea, estudado, tudo direitinho, dar entrada no MEC, e o MEC e como é não é que nós estávamos na época, lembra, nós na estávamos ditadura. sob a ditadura Sim, militar. sim, por isso. Então eu peguei o último ano da ditadura militar, 1983 foi quando eu cheguei de volta em São Paulo para isso. No ano seguinte, 84, extinguiram totalmente as matérias de USPB, Educação Moral e Cívica, ninguém mais teve isso. Então quer dizer, já com a abertura
não é? Com a abertura democrática da época, Sim. você que é mais velho vai lembrar disso, né? E você As que é mais novo, conheça a história do seu país? Verdade. Então, quer dizer, eu acabei só lecionando História e Geografia aqui na Zona Sul, né, na Vila Joaniza, no Jardim Miriam, na Vila Missionária, não é? Ou seja, é um reduto bastante era muito pobre na época, né, um nível socioeconômico, cultural muito baixo na época, né, mas eu acabei, sabe, indo e dando aula de História e Geografia e colocando tudo que eu sabia de USPB Educação Moral e Cívica dentro de História e Geografia. Me conta só um pouquinho que eu não entendi. É. Chegou lá, deu entrada no seu documento, que precisa ser validado no Sim, MEC, tudo sim, direitinho, sim, sim, sim. aguardando o retorno para poder começar a lecionar, ser chamado pelas Isso. escolas, e aí? Como é Saiu a o de licenciatura só de História e Geografia. e Assim: "Não, aí mas você eu sou foi formado em USPB Educação Moral e Cívica também. Por ok, que que não saiu?". "Ah, não, você não pode, porque você fez parte do movimento estudantil de esquerda, da época lá, não é? Então é melhor que você não lecione a USPB Educação Moral e Cívica". É claro, a gente estava sob uma ditadura militar, e a gente sempre soube, né, que a formação católica, que a formação evangélica, que a forma é uma libertação. E nós sim, estávamos na época, né, da teologia da libertação, nossa, né, da Igreja Católica, essa coisa toda. ter Então acesso, né. exatamente. Então, quer dizer, é a opção preferencial pelos pobres da própria igreja, né. Então tudo isso levou ao fato de que alguém lá resolveu que eu não podia ensinar. Mas tudo bem, depois logo no ano seguinte também extinguiram essas matérias. E também deixou de passar alguns perigos, né. E Também, né. lecionando essa matéria, não sei o que poderia acontecer, É, algumas pessoas desapareceram eu na iria falar época, né. algumas verdades. Iria falar algumas verdades que eu aprendi, né, durante todos esses anos e durante a minha vivência toda. Então, mas tudo bem, né. Em geografia e história, acabei lecionando, sabe, foi muito bom, foi A muito história traz a gostoso. oportunidade de contar também as verdades, Exato, né. né. Eu lecionava à noite para quem trabalhava durante o dia, sabe, jovens, né, de periferia que trabalhavam o dia inteiro, chegava na escola, né, quase dormindo, e Mas dormiam iam. na aula. Eles dormiam na aula, e eu sempre fui um professor, assim, muito amigo dos meus alunos, né. Então fazia muita amizade mesmo fora da sala de aula, né. E a gente deixava passar um monte de coisa, sabe, mas existia também Vendo a muito dificuldade da pessoa claro. em tudo que passa em de estar ali à É. noite, né. E o professor que dá aula à noite na periferia sabe que realmente é perigoso, né, e eu nunca sofri absolutamente nada, nenhum tipo de perigo corri durante esse tempo. Mas a gente achava engraçado, inclusive, né, que alguns alunos aprontavam com os professores que gostavam menos. Ah, Né, eram menos queridos, digamos eram assim. menos queridos, né. Esvaziavam o pneu do carro, Oh, e o professor cansado para ir para casa. 11 horas da noite na Na periferia. chuva, um dia de chuva, acho que É, ele resolveu pois bem no é. dia da chuva. Sabe, eu nunca sofri nada disso, graças a Deus, Mas entendeu. chegou a olhar para o pneu e falar: "Ai, graças a Deus, mais um dia eles estão cheios". Olha, eu agradeci a todos os meus alunos, né, por não ter esvaziado o pneu, por não ter trocado os cabos da bateria, né, Oh, meu Deus. e essas coisas todas. Então, sabe, eu acho que foi um momento, assim, muito gostoso na minha vida, né. E depois eu acabei me casando, tive filhos e resolvi fazer direito. Direito para trabalhar na área da infância e da juventude. Ah, como forma de esclarecimento, de saber. Exato, eu queria fazer mais. Porque mesmo antes de ser advogado, a gente já trabalhava na área do direito, porque quando eu saí do seminário, eu vim trabalhar com um sacerdote, que foi um dos primeiros do Brasil a fazer adoção internacional. Então aqui a gente entra já na A matéria de adoção adoção internacional. Então internacional. vamos lá, adoção internacional, Exatamente, um né. assunto que as pessoas não sabem. É, mas ela existe e é muito séria. Muito séria. A adoção internacional, ela surgiu já lá na época da Guerra da Coreia, do Vietnã, aonde os americanos, né, adotavam os órfãos da guerra. A Então adoção começou por conta dos exato. órfãos, Mas se você quiser voltar um pouquinho antes, Moisés Moisés. Moisés foi a Foi primeira a adoção adoção internacional. interna é verdade, ô Moisés, desculpa, você que está aí em cima. É A verdade. primeira adoção internacional foi a de Moisés. Foi para os braços da princesa, Exatamente, né, do né. do faraó da época. Exato.
Depois existiram aí inúmeras adoções dentro da Bíblia, né? Sim, E a mais importante de todas as adoções, né, dos textos bíblicos é a de Jesus, sim, né? José não era pai biológico de Jesus, não exatamente. é? Então é também uma É adoção, uma adoção. é uma adoção, né? E vieram tantos outros, e se a gente quiser passar pela história, até pelas histórias em quadrinho, hein? Né? Histórias em quadrinho. O Batman foi adotado pelo mordomo, né, quando os pais morreram. Verdade! O Super-Homem foi adotado por 2 Ó, terrestres. Michel, nós vamos ter que colocar aí a história em quadrinhos na hora que soltar aí do Berline. Exatamente, o Super-Homem é uma adoção, né, É, Super-Homem. intergaláctica, nem é Nossa, não é nem internacional. internacional. Essa doutora ainda não está militando nessa parte da Não, ainda intergaláctica. não, Aí, mas daqui ainda a não. pouco chega, né? Verdade, porque ele era filho de Kal-El, né? O Super-Homem. Exatamente, Filho né, de Kal-El, lá de Krypton, de né, Krypton. exato, E ele é então, adotado pelo casal de ele é fazendeiros, né? adotado, Nos exato. Estados Unidos. Então aí, Nossa, que sabe, lindo, é verdade. pois Várias é, histórias que nós é. conhecemos e não nos percebemos Pois dela. é. E a adoção internacional no Brasil sempre foi muito tabu, né, então quando eu comecei a minha primeira adoção, eh, a primeira adoção que eu comecei a trabalhar nela foi em 1983, já fez 40 anos 40 agora, anos. o rapaz que não é mais rapaz já tem 40 anos, né, já é Tem algum pai. contato com ele? Tem contato? Não, nós Não temos sabe mais. pouquíssimos contatos com aqueles que fizeram adoção naquela época, né, Ah, porque a adoção internacional, as crianças que eram adotadas por casais hum, italianos, na italianos. época, vinham para cá, adotavam e levavam seus filhos de volta. Depois, durante mais ou menos 30 anos, eu trabalhei com adoção internacional. Então, sabe, eu posso dizer que talvez chegaram quase a 1000 crianças adotadas, né, Nossa. nessa época toda. De 83 até praticamente hoje, né. Hoje a gente faz adoção ainda, né. Então, sabe, são muitas, centenas aí de pais, de mães, outros já são avós, que foram adotados com mais idade, né. E lá na Itália tem muitos brasileiros adotados, porque a proximidade da língua, a proximidade da cultura, fazia com que os italianos viessem para cá para adotar as Ah, crianças brasileiras, sem se importar com idade, com raça, com cor, sabe, com qualquer tipo de, porque a cultura era a muito pro próxima mais também. próxima ajuda a conciliar a convivência, né. Exato, né. Então, durante todo esse tempo, né, a gente trabalhou muito seriamente com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com outros tribunais de justiça de outros estados, fazendo uma adoção que a gente chama de legal, segura e para sempre. Ai, É que isso que a legal, gente segura e para sempre. esse é o axioma de toda a adoção, que seja legal, que seja segura e que seja para sempre. Legal, porque tem que seguir todas as Todos normativas os ritos. legais, né, todo o rito legal. Segura, porque, os pais têm que ser preparados, a gente vai falar isso mais para frente talvez. Os pais e as crianças serem preparados para dar uma segurança emocional para ambas as partes e a família. E para sempre, porque não dá para devolver filho adotado como a gente não devolve filho biológico. Você Não, vai devolver o filho biológico para quem? não devolvi o Michel, não tinha para quem devolver o Michel, nem o Se não Gabriel. se não você teria devolvido? Não, claro, claro Não que não. existe essa Não e pois é. possibilidade, é nosso É, filho, é nossa, é exatamente. parte de É nós. isso que a gente busca na própria adoção, não é parte do nosso físico, mas é do coração, é da alma, é do sentimento, é do ânimo, é da vontade, né. Então, isso é que é gerar um filho, porque se você não adotar o teu filho biológico também, ele nunca vai ser teu filho. É A gente verdade? adota o filho biológico também, porque Sim. senão ele vai ser somente um rebento, algo que Nosso nó sai de você, um produto biológico mas que sai de existem você. muitas pessoas hoje que têm pais biológicos, que não são, assim, não É, tem nenhum contato, não são órfãos de pais são órfãos vivos, de pais vivos. órfãos de pais vivos. Então a adoção internacional, né, ela surgiu na época, porque os brasileiros adotavam pouco. Não tinham essa cultura. Exatamente, não tinha cultura da adoção, não queria uma adoção interracial, não queria uma adoção de crianças maiores, não queriam adoção de, sabe, de crianças, era a época da explosão do HIV, filhos de pais Ah, aidéticos.
Hum, E os italianos, os estrangeiros, eles não é que eles não não tinham. ligassem para isso, eles estavam preparados para enfrentar essa coisa que o Hum. brasileiro não estava. Nós somos um país mais jovem que ainda estava na época Exato, né. está E também aprendendo. na Europa, na época, havia também o grande fenômeno da esterilidade. Muitos Hum, casais procuravam ter filhos e não conseguiam, né. Então, estéreis. pra não fazer talvez uma fertilização in vitro ou procurar tantos métodos, né, Ou às outros. vezes procurava e não tinha sucesso, né. Exatamente. Então procuravam a adoção internacional. E aí então nós já fazíamos muitas adoções de crianças que não podiam ser adotadas ou que não estavam sendo adotadas no Brasil. Isso com o tempo foi decaindo bastante o número de estrangeiros vindo adotar no Brasil. Sabe Tanto o que que hoje é raríssimo, sim. é uma coisa, assim, só interrompendo, doutor, mas é que vem flashes, assim, na minha Uhum. cabeça, né. Eu tenho o livro Superação, né, que foi Sim. lançado pelo prefeito Ricardo Nunes e o Bruno Covas, e fala assim: "Ah, eu superei, nós superamos, todos podemos superar". Mas eu tô aqui pensando, quando o amigo fala assim: 1000 adoções, então, o doutor, assim, propiciou mais de 1000, sei lá quantas 1000 pessoas pudessem superar, porque quando você é adotado, você tem uma chance de superar, né. É o que a gente sabe sempre Nossa, falar, a como olha, superação é muito especial, doutor. é é a Só não superou, a como fez superar. A adoção, sabe, como eu falo, é uma vocação. Todos nós que trabalhamos com adoção somos vocacionados de alguma forma. Os pais, são vocacionados realmente para se abrir, né, a esse instituto jurídico. E a criança, ela se supera se abrindo para receber o amor de uma outra pessoa. E a minha vocação é aquela de unir, né, uma vontade à outra. Então todos nós somos vocacionados. Quem Para trabalhar com adoção na área do direito, né, a gente não pode simplesmente trabalhar como trabalha na área do tributário, como na área do civil, como, sabe, em qualquer outra área. Como somente uma petição, somente um processo, não Absolutamente é não. isso. Porque você está na formação da família. Você está unindo anseios e vontades. Você está unindo alguém que já superou uma infertilidade, uma esterilidade. E eu não precisei superar, porque eu sou pai biológico, você também é mãe biológica, Sim. mas imagina um casal jovem, né, que se une, né, perante as leis de Deus, perante a lei dos homens, e E o sonho deles, né, lá no texto bíblico está dizendo: "Crescei e multiplicai-vos". multiplicar-vos. E aí você vê: "Ué, mas o que que aconteceu? Será que esse crescer e multiplicai-vos não é para mim? Será que isso é um castigo divino? Será que Jesus não está falando, que Deus não está falando isso para mim? Quer dizer, está me cerceando? Está simplesmente dizendo que eu não posso fazer aquilo que ele mandou, né? Que Deus é esse? Como eu vou obedecer, como eu vou Se fazer ele não me dá os se ele não meios, me dá os meios? né? Então, quer dizer, a pessoa se sente muito mal, né, e vai procurar meios outros, né, para que possa e se sente, eh, infértil, estéril, e vai dizer: "Não, isso é um castigo divino, Incompleto, né, a pessoa assim, incompleto. Isso é um castigo divino". Mas não é, de jeito nenhum. é A uma pessoa tem que se oportunidade, né. superar e dizer: "Esse é um dom que eu recebi. Esse é um dom. Qual foi o presente que Deus me deu, né? Qual foi a missão que Deus me deu? Qual foi a vocação que Deus me deu? É salvar o outro, salvar aquela criança do abandono, salvar aquela criança, né, do estado de miserabilidade, dar uma chance àquela criança. Então, essa é a minha vocação. Deus não me castigou, ele me deu uma outra incumbência e me deu um presente, Sim. inclusive. Então, a pessoa se supera. Isso é superação, da parte da família adotante, né, se abrir ao outro, fazer com que o outro renasça, ressuscite, E aí né. quando entende que tem essa possibilidade, nasce uma nova esperança, né. Exatamente, nasce uma nova esperança, nasce uma nova estrela, nasce uma estrela no céu, nasce uma nova família, né, porque você tira aquela criança daquele estado, não é,
e a coloca dentro do seu amor, dentro do seu coração. Para isso, o que é que acontece? A família tem que ser muito bem preparada, né, para poder aceitar e superar a cada dia, né, aquela situação de 2 partes que não se conheciam, né. Então é superação todo dia é uma prova, né. Principalmente quando a criança é maior, né, ela, teve a convivência ali no orfanato, como se fala hoje o orfanato? Não é mais esse Instituição de nome, acolhimento, orfanato instituição de isso, acolhimento. serviços de E acolhimento. e ali ela teve, ela teve ali o convívio com outras crianças, o horário de almoço, de estudos, Perfeito. aí ela entra em uma família que é diferente, né, Totalmente, é um outro vídeo, porque a criança já tem um trauma muito grande de ser abandonada pela família biológica, né. Quando ela não é abandonada, ela é retirada da família biológica por qualquer motivo que seja, se ela está sofrendo um perigo físico, um perigo emocional, um perigo psicológico, um abuso sexual, castigos físicos imoderados. Então, o Estado juiz, agora falando em termos legais, né, o Estado juiz vai lá e retira a criança daquela situação de perigo e a coloca a salvo em uma outra situação, que é a situação de abrigamento e de tutelas do Estado. Então, o Estado fica responsável por aquela criança, mas o Estado também fica responsável por fazer com que a família biológica supere aquela situação, né, que fez com que a criança seja abandonada assim. Ou seja, o Estado tem que dar meios para que a família biológica faça a sua superação também. sim. Olha só, né? Como então a família biológica superando a situação, ela vai então poder ter o seu filho de volta, poder o seu e é isso que a gente busca, que a criança volte para a família de origem dela, que a criança volte a ser amada, educada, crescida, criada dentro da família de onde ela saiu. Que por algum momento ficou desestruturada, sem possibilidades, mas que de repente consegue voltar a poder ter essa responsabilidade, né, do Perfeito. pátrio Para isso a poder. família tem que ter meios de superação, meios que talvez sozinha ela não consiga. Então ela tem o Estado também tem que fazer com que dar meios para que a família possa então se promover novamente. Não é um assistencialismo social, é uma promoção social. E essa volta da criança ao lar, quando acontece a volta, ela não fica para ela volta ao lar desses pais, né, o qual ela foi retirada por algum problema momentâneo e que foi solucionado e que a família tem condições de como fica essa criança ali naquela volta? Porque, eu soube assim, a criança às vezes mesmo passando por severo castigo, digamos, um exemplo, ela não tem noção, mesmo assim, quando ela é retirada do lar, ela sofre, né. Claro, Mesmo que ela estava em sofrimento do lar, perfeito. na hora que ela é É um afastada do é um trauma. trauma. Ela já sofre um trauma psicológico dentro da família. Se ela sofre algum tipo de violência física ou mesmo emocional, já é um trauma para ela. Outro trauma é exatamente ela ser retirada daquela família, porque em todo caso aquela família é a dela, é a única que ela conhece. Um outro trauma que essa criança vai ter é ser colocada dentro de um grupo que ela não conhece, e vai ser o serviço de acolhimento, né? Com os coordenadores, com as páginas, com as pessoas que trabalham E ali, que vai mudando com pessoas outros todo dia, amigos. toda semana, né. Exatamente. Então é um trauma. Quando ela vai quando ela não consegue voltar para a família biológica, que alguém chega para dizer: "Você não vai nunca mais voltar para tua família, para o teu pai, para tua mãe", outro trauma. Então você veja que vai se acumulando, né, Dores. situações, dores e situações que a criança dificilmente consegue superar. Então, quando realmente, né, o juiz fala: "Você não vai mais voltar, agora você vai para uma família adotiva, vai para uma outra família", a criança então fica totalmente perdida. Então nesse momento aí eu passei uma situação uma certa feita eu fui convidada a ir a um orfanato, né, a uma casa de acolhimento, numa festa que eles iam fazer do Dia das Crianças, né. E eu não sabia como era,
né. Fazia pouco tempo que o Deus havia levado meu filho, Gabriel faleceu por um problema cardíaco, e eu estava com o Michel pequeno, tinha uns 5, 6, 7 anos, e eu falei: "Por que não levar algo de bom para uma outra criança, já que eu não posso dar esse carinho para o meu filho mais velho, que já está com Deus, eu posso". E aí eu fui participar, porque eu não fazia noção, eu não, como muitas pessoas não fazem, Sim, né. E e eu reparei que as crianças recebem as pessoas muito bem, com muita educação, com muita alegria, fazem festa para a pessoa quando ela chega, mas você vê um olhar de distante e um olhar de quem eu já sei que você não vai voltar mais, que é só hoje. tá faltando alguma Elas coisa para têm ela. essa consciência. Até uma menininha me levou a um lugar, tinha um guarda-roupa, porque as tias lá do lugar procuravam fazer do quarto das meninas uma coisa mais familiar possível. Então tinha Barbie, tinha, decoração cor-de-rosa, para elas se sentirem mais acolhidas. Aí tinha o Sim. lugar do guarda-roupinha dela, onde tinha as roupinhas dela que ela ganhou, que era rosa, ela gostava mais da Barbie ou da bonequinha tal. Aí ela foi me mostrar as roupinhas, né, dela, e aí foi um momento, assim, difícil para mim e para ela também, sabe. Claro. Ela olhou e falou assim: "Olha, eu tô colocando essas roupinhas que elas servem em mim, são da boneca Barbie que eu mais gosto, e outra das princesas, sou mãe de menino, não sei Uhum. muito sobre boneca". E ela falou assim: "Eu tô guardando esse", aí me mostrou uma boneca, mostrou uma roupinha, mostrou alguma coisa, "porque minha mãe ainda vai vir me buscar. E se ela não vier, alguém, assim, muito legal igual a minha mãe vai vir para me buscar, e aí eu vou ter um quarto só para igual a esse, mas só para mim e para ela que vai ser minha mãe. Será que vai ser você, tia?". Hum. A pessoa Olha, desmonta, né? A gente se olha, eu desmonta. falando aqui, ó, microfone gravando, eu ainda é difícil, Sim. o momento, assim, ficou bastante difícil para mim. Eu não sou mãe de meninas, né, fiquei muito apaixonada por ela e eu estava vivendo uma fase difícil, muita doença pela tal, e eu fiquei imaginando assim, eu fui para casa, né, foi até pessoal desculpa, mas aquele dia eu fui deitada assim, eu poderia ser essa menina, e se eu fosse essa menina, sabe? É, Cintia, aí você vê, né, Foi bem você até você sentiu na pele essa situação, né. E a gente lida com isso praticamente quase todos os dias, não é que a gente seja imune não, que a gente está blindado, absolutamente. Eu também sou bastante emotivo, né. E quando a gente vai numa instituição de acolhimento que algum menino, alguma menina gruda na calça da gente e não quer deixar a gente sair de jeito nenhum, né, é. a gente sabe que como estão sofrendo aquelas crianças ali. Por isso é que essas crianças elas têm que ser muito bem preparadas para uma nova família, da mesma forma que o judiciário e os grupos de apoio à adoção, né. Eu fui presidente também da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Hoje eu milito voluntariamente em muitos grupos de apoio à adoção, que são grupos de pais adotivos e Grupos de pretendentes pais adotivos. grupos de pretendentes à adoção, pais Eles se adotivos, apoiam. profissionais, médicos, enfermeiros, advogados, psicólogos, assistentes sociais, todo mundo voluntário, né, para formar e capacitar os pais para enfrentar uma situação dessas. Que a criança chega com muitas dores, né. E ela vai para a família também sem conhecer aquela família. Então, os pais têm que ser muito bem preparados, assim como a criança tem que ser muito bem preparada. E você veja a É um responsabilidade que o desafio. juiz da infância e da juventude tem, não é, É. ao tentar remediar uma situação dessa, Meu né. abraço aos juízes de direito que estão nessa área, os advogados, todos esses profissionais, realmente, Exato, é uma situação bastante difícil, mas quando você vê a família nascer, nossa, isso não quer dizer que o nosso trabalho acaba ali. Talvez o trabalho do advogado acabe ali, mas o trabalho dos grupos de apoio à adoção continua, porque a adoção começa a partir do momento que a criança está lá na casa da família. É o pós-adoção, né, que tem que ser muito bem acompanhado também, porque os problemas vão surgir.
né? Não é nem sempre a criança é recém-nascida. A criança pode chegar com 3, com 4, 5 anos, como pode chegar com 12, 14, 15, né? Já chega um adolescente, né? Sim. Então, E que já falam que já não é uma fase fácil a adolescência, exato, né. pois é. Então aí você contribui com o fato de que a criança passou por todos esses traumas que eu estava falando, até chegar ali. Quer dizer, até a entrada na família adotiva é um outro trauma também. Ela está deixando um monte de coisa que ela conhecia. Ela está indo para um desfiladeiro dando um passo em falso. E para Então, costumes de uma casa, de um dia a dia, de uma família que ela já nunca vai para viu. uma família estruturada já com a sua rotina. E ela vai assim, por exemplo, quando a adoção ela é feita paulatinamente, ela vai naquele dia, a primeira vez que ela vê, ela já conhece os pais antes, me parece que há visitas, né, Sim, tem toda uma fase de preparação, a gente chama de estágio de convivência, né? estágio de convivência. Isso. A família adotante vai conhecer a criança sai da instituição de acolhimento, vai com aqueles pretendentes, vai, volta. Tem que ser um Passeia, namoro. passeia, passa o final de semana, é assim? Exatamente. Vai se conhecer, vai se namorando, né? Vai se enamorando. Depois tem o noivado. Depois é que vem, né, a adoção, aquele casamento realmente aonde vê a família nascer, né? Tudo isso passa pelo trabalho imprescindível do profissional de direito. Está acompanhando, né, de longe, obviamente, porque o trabalho maior é sempre do setor técnico da vara da infância e juventude, Sim, psicólogos e assistentes sociais que acompanham essa família adotante. E o advogado está ali para dar o suporte legal, né, para que é aquele que a gente falou, né, adoção legal. Então a gente entra nessa aí, sim. segura e para sempre, Segure para sempre. né. Esse para sempre é o momento que conhece, que sai, que Para a sempre criança é a vida inteira, quer dizer, não, vai assim, o ser para sempre sempre começa quando você vai conhecer a criança, sim, sai com a criança, exatamente, é, passa o final de semana, aí vai exato, criando um para sempre aos poucos, perfeito. né. Mas veja, a gente na maior parte das vezes quer que a criança volte para a família de origem, só que muitas vezes isso não é Não é possível possível. realmente, né. Agora, Cíntia, o que dói, né, ao coração também dos quem está nos assistindo, nos ouvindo, é o fato de que muitas dessas crianças não voltam para a família de origem, nem tampouco elas são adotadas. E aí, o que é que você vai fazer? O que é que você faria numa situação dessa? Nem adotado, nem volta para a família de origem. E aí, doutor? E essa criança aos 18 anos tem que sair, esse adolescente aos 18 anos tem que sair da instituição de acolhimento. Como assim? Por exemplo, eu estou lá, tá? Eu não fui adotada, não voltei para minha família de origem. Aí meu aniversário é em setembro, fiz 18 anos e aí? Tchau, você vai embora. Embora para onde? Aí é que está a Eu não tenho questão. para onde ir embora. A minha Exatamente. casa é o lar Essa de acolhimento. essa é a pergunta que você está fazendo e que os nossos colegas né, estão também se fazendo. Ou seja, onde esse adolescente vai? Para isso, nós temos que investir em programas Hum. de capacitação, de formação, de profissionalização Ele pode ir desses trabalhando enquanto adolescentes. ele está dentro da casa de Sim, acolhimento? Com pode, não, 16 anos ele pode, não, começa a trabalhar? deve realmente trabalhar Ah, para para ele entrar no começar mundo do uma vida. trabalho. Exatamente, né? Então, existem instituições de acolhimento, né? SAICAS, chamamos de SAICAS, né? Que inscrevem as crianças no Senai, no Senac, no SESI, ou seja, Ah, fazem também, né, um trabalho de profissionalização de informática, ou seja, tentam preparar o jovem para que quando ele seja um jovem egresso desse sistema, ele encontre, né, uma colocação no mercado de trabalho. mas e o ganho dele é suficiente para ele se manter na hora que sai da casa de acolhimento? Que lá tem almoço, janta, é igual a casa dos pais, né, lá Exatamente, tem sim, toda a sim. estrutura. Cada instituição de acolhimento pode ter no máximo aí 20 acolhidos, ou Tá, 20 crianças ou 20 adolescentes, tá. né. Então, é uma família grande, é Sim, uma família é grande, grande. né, então ele tem muitos irmãos ali. Então, o que geralmente se faz é montar repúblicas ou Ah, apartamentos sociais. Quando hum. esse jovem, que sai do sistema de acolhimento não tem o suporte da família. Mas o Que às vezes Estado tem não um tem tio um repasse de não. verba para aluguel?
para esse jovem pagar o aluguel? Existe a previsão legal dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Existe previsão legal também de outras legislações, existe até verba para isso, mas não existe a política pública de atendimento a esses jovens. Entendi. Porque Então, parece que tem alguma coisa assim voltada, pra outros setores, né, do aluguel, dessa coisa toda, para o jovem que sai da casa de sim. acolhimento ainda não tem. A maior parte, eu posso dizer que mais de 95% dos jovens ficam perdidos no mundo. E aí a grande Eles não dificuldade saem com nossa, uma profissão e com um lugar certo para morar. absolutamente, aí são cooptados muitas vezes, né, pelo mundo do crime. Misericórdia. Assim Eles como foram, resguardados do mundo do crime pelo Estado todo esse tempo, para depois cair lá onde é só exatamente, terminar o trabalho então, porque eles já foram resguardados do exato. crime estando na casa de acolhimento, Nós né. temos muitas ONGs, temos muitas associações, né, da sociedade civil que conseguem abrigar esses jovens adolescentes e dar também emprego, né, colegas nossos, né, como a doutora Tatiana Diniz, como tantos outros, né, como vários projetos sociais que existem e podem, mas não dão conta. É Para nós muita, a termos demanda é muito alta, exatamente. né. Nós estamos falando aqui para o Brasil, falando para o mundo inteiro na rede de internet, né. E veja, só aqui na região de Santo Amaro, nós temos 485 crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento agora, que vivem longe de sua família. E são 30 casas de acolhimento só aqui na região de Santo Amaro. Só em Santo Amaro são Só em 30 Santo casas. 30 casas com 485 acolhidos. Então, nós não estamos dando conta, né, de fazer com que essas crianças voltem para a família, nem tampouco que elas sejam adotadas, porque, infelizmente, ainda a gente há de tirar o chapéu e com louvor aqui aos grupos de apoio à adoção, como eu falei, que fazem um trabalho muito interessante com as famílias brasileiras, e preparam até mesmo para que as famílias adotem crianças maiores, Sim. porque a primeira Quanto maior. pretensão da família, quando não tem um filho, é ter uma criança recém-nascida. Então, o perfil da Hum. adoção nacional é uma menina branca, bonita, Menina, menina, branca, bonita, com os olhos claros, perfeitos, sem é problemas filha do físicos ou Berlim. mentais. A gente chama de bebê Johnsons, Bebê Johnsons. sem fazer merchandising aqui, né? Mas é o bebê Johnsons, é aquele bebê da margarina, sabe? Daquela família perfeita, branca, né? Então, é claro, mas isso é inato, porque eu Que é também inculcado também nas pessoas é, através da eu mídia, mas né. você veja, os pais, né, quando quando ficamos grávidos, né, homem também fica grávido junto com a mulher, né. Quando ficamos grávidos, o que é que a gente quer? Que os nossos filhos sejam o mais parecido possível com a gente. Não há nada de errado com isso. Embora a gente seja feio, por exemplo, meus filhos são muito mais lindos do que eu, obviamente, né. Os meus Narizinho também. italiano só eu que tenho, entendeu? Mas, sabe, a gente quer então isso também o pai adotivo também quer, Verdade, é natural, é né. natural, né. Só que a criança já vem pronta, você não é uma prateleira de supermercado que você vai lá e escolhe a criança que você quer, né. Sim, E não é um para isso produto, né, que você escolhe os. absolutamente, né. Então se você quiser uma criança branca, né, desse perfil, assim, muito restrito, é o que eu sempre falo, quanto mais você restringe o perfil, mais tempo você vai ficar esperando também essa adoção acontecer. Se quanto mais Sim, você abre o seu perfil, né, posso adotar uma criança grande, posso adotar uma criança com mais idade, posso fazer uma adoção interracial, eu sendo negro adotar uma criança branca, ou eu sendo branco adotar uma criança negra, né, o asiático, uma o criança com enfim. problemas físicos ou mentais, né, que sejam solucionáveis ou não. Então, quanto mais eu abro o meu leque, né, menos tempo eu vou ficar esperando naquilo que o comum das pessoas chamam de fila de espera da adoção. Uma Existe uma fila de espera, espera. existe uma espera. Não é uma fila, mas existe uma espera muito grande a partir da tua pretensão, a partir da tua preferência, a partir do perfil da criança que você quer adotar. Então, quanto mais você restringe, mais tempo você fica na fila, Assim, né? Então, os grupos de apoio à adoção têm feito um trabalho muito interessante, ampliando, alargando o horizonte do pretendente à adoção.
Então, às vezes ele chega ali com uma assim, assim, tal, e ele sai de lá com uma nova perspectiva. Perfeito, exatamente, porque ele sabe que aquilo ali não é um supermercado, não é uma prateleira que ele vai lá e escolhe, não é uma concessionária de carro que ele escolhe a cor que ele quer. Talvez a escolha seja na hora que você conhece a criança, ela toca o seu coração e você toca o Ah, dela, né. isso é verdade, Ela porque aparece com você aqui dentro, existe. A gente fala que é o coração que adota. o coração adota. É o coração que adota. Então, a gente sabe, quando bate aquela empatia, né, quando bate aquela coisa de pele, aquela coisa, é isso, sabe. Então isso é estar vocacionado também para a adoção. E a criança, porque a criança também adota os seus pais, né, não é só o Sim. pai que adota a criança, Não, é verdade. É né. verdade e conheço um caso prático É, assim. pois é, as crianças falam: "Eu quero um pai assim, assado, dessa cor, desse jeito, tal, 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 tal". Eu Quer dizer quero um pai grandão, eu quero um é, pai pequenininho, eu exatamente, quero um né. pai, a criança também tem ali o seu Ela também idealiza os seus idealiza. pais, assim como o que a gente procura nos grupos de apoio à adoção, né, é desmistificar essa idealização do filho perfeito. Não tem filho perfeito, nem o teu filho biológico é perfeito, Não, verdade. né. Então Seres humanos a todos, criança né. perfeita não vai existir. Você não vai encontrar a criança perfeita no mundo da adoção. Ela vai vir com toda essa história dela que não pode ser apagada, né. Ela vai trazer todo um histórico de vida. Ela vai trazer todos esses traumas que a gente estava dizendo. Então isso é preparação. Ela pode Mas ser recontada essa história, pois mas é, não é, apagada, né. de maneira alguma. Então, veja, também quando não é possível fazer tudo isso, o que é que a gente tenta minorar o problema, né? É com um programa que a gente está tendo agora aqui, com o apoio, né, da nossa vara da infância aqui, né? Tá lá o doutor, olha lá. Pois é, com a frente de apoio à adoção, né, capitaneada aí pelo nosso querido deputado Caio França, né? É o que a gente Trabalhando em prol, o que né. a gente está dizendo é o seguinte: é frente parlamentar de adoção sim, mas é de pró-convivência familiar. Então a pró-convivência familiar, ela vem antes da própria adoção, né. Ou seja, a gente faz com que a criança conviva na sua família, esteja com a sua família. Às vezes a criança continua o abrigo Ela não e pode perder o visita, vínculo familiar. e ela visita a família? A família vem visitar e A ela pode visitar visitar a também, sim, família, sim, sim, conforme desde vai, que desde que não haja uma vedação judicial, sim, sim, porque às com vezes acompanhamento, né. pode acontecer, por exemplo, de a criança ter sofrido maus tratos, abuso, uma série de coisas, né, então o juiz, ele suspende as visitas a Sim. essa É, criança por acompanhamento, né. motivo de violência, né. Sim. Mas a gente tenta também manter o vínculo. Agora, quando também no isso tudo não funciona, nós temos um programa que é muito interessante, que é o do apadrinhamento afetivo. Foi isso que eu aprendi com apadrinhamento afetivo, vamos lá. Apadrinhamento Isso afetivo. ninguém conhece. É, e eu convido a Apadrinhamento. você a conhecer o apadrinhamento afetivo, viu? É um programa muito interessante que a gente está desenvolvendo aqui, né? Foi um projeto piloto que a gente desenvolveu com uma faculdade de psicologia, aqui um Hum. estagiário da faculdade de psicologia, preparando pessoas da sociedade, quem queira, quem queira apadrinhar afetivamente uma criança. O que é apadrinhar afetivamente? Não é você contribuir financeiramente com essa criança por algum motivo. Isso é apadrinhamento financeiro. Apadrinhamento afetivo é amor, carinho, afeto, levar para casa, cuidar, Passar estar com a férias. criança, passar férias, ir no shopping, levar para brincar com os teus filhos, Como um padrinho faz. como um padrinho faz, É, né? pega, né, Exato. padrinho vai passar aí hoje, vai te É, pegar para levar lá no McDonald's. você não vai ser pai e mãe. É o Ele padrinho, ele já tem pai e mãe, você vai ser um suporte emocional e afetivo para aquela uma rede de criança, apoio, né. Então, fazer nós parte. formamos os padrinhos, né, com psicólogos de uma faculdade aqui da Zona Sul, formamos esses padrinhos, para que eles tenham um curso de formação com 6 módulos, que fazemos aos sábados pela manhã, e ele tem que estar disponível a participar pelo menos do curso de formação. Porque se ele Sim. não estiver disponível nem para o curso de formação, como é que ele vai Quanto estar mais ficar com a criança, ficar com né. a criança? A criança também é preparada
porque, como você falou, você chega lá para visitar essa criança, essa menina, ela vai achar logo que você vai adotá-la, se a mãe dela não for buscá-la. "Tia, se a minha mãe não vier me buscar, você vem aqui?" E aí você fica assim, eu comecei a chorar, Pois é. eu não estava preparada. É, por isso que existe toda uma preparação em torno disso, né, para que a criança saiba que você é um padrinho. E isso também passa pelo crivo do poder judiciário. Então é um trabalho a várias mãos, né, de iniciativa da OAB, do Poder Judiciário, né, e de profissionais de psicologia que tentam formar e capacitar esse padrinho para que possa desenvolver esse tipo de projeto. Então agora nós estamos no mês de março, abrindo as inscrições, depois eu posso mandar para você e para o Michel o link. Por favor, que aí a gente coloca no rodapé, né, a Perfeito. pessoa pode Eu mando o link para que os interessados se inscrevam e vão ser contatados por esses psicólogos, não é, para participar do curso. Lá, ao final, vai ter uma avaliação psicológica, sociopsicológica. Se ele for admitido, vai haver então o pareamento da criança, que não é criança, a gente fala criança, mas não é criança, não. São adolescentes, são eles os que mais precisam, né? Porque as crianças já têm outro tipo de acompanhamento, são os adolescentes mesmo, acima de 12 anos. as igrejas podem também apadrinhar? Qualquer pessoa física pode apadrinhar uma criança. Tá. As pessoas jurídicas têm o apadrinhamento financeiro, Ah, que ok, também é legal, está lá ok. previsto, né? Porque às vezes um As grande. igrejas a partir dos seus membros, digamos assim, né? Exatamente, as igrejas, a partir dos seus membros, podem apadrinhar efetivamente, desde que passem por esse curso de formação e pelo crivo do Poder Judiciário, Sim. né? Então, vai haver praticamente uma decisão judicial, né, dizendo que você está apto a acompanhar aquela criança. Quanto tempo dura o projeto? O tempo que a criança necessitar, que o adolescente necessitar, o tempo que você estiver disponível, né? Mas a gente acha que isso perdure para sempre, né? Sim. Porque isso também vai minorar o problema de quando chegar lá aos 18 anos não ter para onde ir. Pelo menos esse Tem um padrinho, padrinho. além de dar a afeição, de dar o carinho, vai dar orientação familiar. Sim. Então, para que o jovem, para que a jovem Aconselhamento, né. possa caminhar "Ah, eu com vou as na casa do próprias meu padrinho, pernas. vou almoçar com ele hoje que eu quero conversar sobre uns projetos que eu estou aqui na cabeça, meu novo Perfeito. emprego", É isso, que é o sabe? que É, acontece, né. é isso que a gente busca realmente, que seja um suporte emocional para esse jovem, para que o rapaz não caia no mundo do crime e para que a menina jovem não caia no mundo da prostituição, né? E Então, acontece muito. muito, demais, 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 Nossa. sabe? Porque não tem. Todo um trabalho feito É, e na ponta assim como existe, por exemplo, o fato de que aqui o doutor Alexandre Fante, né, é, nosso apoiador, presidente, grande presidente da OAB Santo ele Amaro, veste a camiseta, olha lá, ele vestiu a veste camiseta da comissão. Essa é a é, comissão da criança, adolescente e adoção da OAB. Veste a camisa. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa realmente de ter essa rede em torno dessa criança. Acontece, muitas vezes você teve essa experiência. Eu tenho uma outra experiência também, que eu cheguei dentro de uma instituição de acolhimento, em visita com um juiz e um promotor, há muitos anos atrás, e estávamos almoçando. E lá as mesas, né, eram tão pequenininhas e a gente sentava naquelas banquetinhas, né, porque hum, era para os pra eles. pequenininhos. E a gente comendo em copo de plástico, né, arroz e feijão. Como estava o juiz, né, estava o doutor Carlos, estava o promotor, né, então teve um almoço um pouco especial, Sim, né, então porque o juiz estava lá visitando, né. tá recebendo visita, como toda Estava casa faz um almoço recebendo um especial. almoço especial. Aí a gente sentou com as crianças, né, comendo ali naquele pratinho de plástico, né, e aí uma criança virou para uma das coordenadoras e falou assim: "Tia, tem um pedaço de pau no meu prato". Adivinha se o juiz já não olhou, né? O juiz olhou assim, olhou para a coordenadora, a coordenadora não sabia onde. Tipo: "Ai, meu Deus". Que aconteceu? Quem foi que sabotou o almoço, né, colocando um pedaço de madeira, um pedaço de pau no meio da comida dessa criança. Aí a coordenadora foi lá, tal, todo mundo olhando assim na mesa, não era um pedaço de pau,
era uma coxa de frango que tinha um ossinho. A criança nunca tinha comido frango, nunca tinha comido coxinha de frango. Oh, Jesus. Eu falo isso, eu me comovo até hoje. Ah, lá vai a Cíntia chorar. Sabe? Eu me comovo até hoje porque uma criança de uma instituição de acolhimento que nunca tinha comido frango na vida. Então, sabe, isso faz Não com é a que, mistura mais cara, né? absolutamente, e nem tão pouco você veja, né, talvez, né, agora não me lembro, Desmontou o fazem, juiz. fazem tantos anos, né, se a própria instituição de acolhimento tinha condições de dar, né, o suficiente para essas crianças, porque tem muito isso também. E um outro projeto, né, justamente falando nisso, essa história foi Desculpa, para é quando eu seguro para chorar, meu nariz coça. eu contei essa historinha para introduzir um outro projeto também, né? É aquele que nós estamos buscando parceiros dentro do mundo das empresas, do mundo empresarial, do mundo comercial, para poder dar também suporte e infraestrutura às casas de acolhimento, né? Que por vezes tem, às vezes, uma subvenção estatal, mas não é o bastante Não é para o suprir suficiente as para suprir. necessidades que as crianças têm, né? Porque criança querendo ou não, ela precisa de médico, ela precisa de farmácia, ela precisa de escola, ela precisa de dentista, ela precisa de produtos de higiene, de roupas, de brinquedos, de lazer. Essa criança tem direito a ir ao shopping, Sim. né? Já pensou uma criança há anos dentro de uma instituição que não essa foi ao criança, shopping? essa criança tem o direito de tomar um sorvete, Sim. sabe? E essas instituições todas vivem com o pires na mão, passando o pires, sabe, esmolando para poder cuidar dessas crianças e o fazem. Muitas igrejas fazem e pedem aos seus fiéis, Sim. né, As igrejas têm que tido um possam trabalho muito colaborar, grande nessa. né? Mas tem que ficar pedindo, sabe? Então, a gente quer que os empresários, que o mundo empresarial, não é, também olhem para essas crianças. A gente tem esse projeto também. Essa parte do projeto, ela tem algum incentivo fiscal para o empresariado? Pode-se até buscar incentivo fiscal, sim, não é? A gente pode estudar esse tipo de possibilidade, né? Mas é o fazer o bem sem olhar a quem, Sim. fazer o bem sem uma retribuição, Sim, não, né? o certo é tipo mais. Se houver uma subvenção, se houver uma detração de imposto, isso é muito importante também, né? Porque é um incentivo a todas as empresas, né? Isso tudo, Cíntia, a gente faz, sabe, porque a gente quer que essas crianças cresçam, vivam em família. Elas têm o direito de ter família. A Tem. Constituição Federal, lá no artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, não é, proporcionar a convivência familiar e comunitária a essas crianças que não podem ter. No meio do artigo fala o quê? Sociedade. Quem é a sociedade? Exatamente. Eu, você, ele, todos É. vocês que estão assistindo E com, e têm essa obrigação, né? e com absoluta propriedade de quem lida com o mundo do direito todo dia, você que é bacharel em direito, né, e Michel que tá se formando, eu e tantos outros colegas advogados que militamos na área da infância ou não é? Lendo a Constituição Federal, a gente vai ver lá no artigo 227 também lá no meio, né, que lá existem duas palavrinhas juntas que só existe uma vez na Constituição Federal. Ela aparece junta somente Uma vez? uma vez só. Quais são? Depois o Michel pode colocar o artigo 227 aí na tela para a gente, né? Você só vai encontrar essas duas palavras juntas só no artigo 227, absoluta prioridade. O que é Absoluta prioridade. absoluta prioridade? É a convivência familiar e comunitária. Não vai aparecer em nenhum outro canto da Constituição Federal. Abre a Constituição Federal ali, né, no seu computador, dá um Ctrl F e coloca as duas palavrinhas juntas e dá um Enter. Só Já vai aparecer aparece. uma vez, que é quando trata de criança e adolescente. Absoluta prioridade constitucional só tem uma, e é essa. É criança viver em família. E falando mais, é fácil jogar a responsabilidade para o vizinho, para o Estado, né? Principalmente, não, o Estado que cuida
Não, ali o que está escrito sociedade, né? Mas o que é que, sabe, Também. não foi por acaso que o constitucionalista lá em 88, 89, né, ele colocou isso na Constituição, essa ordem. Olha bem a ordem. Família, Família, que é a célula máter da sociedade, sim. né? A sociedade e depois o Estado. Mas o que é que a gente vê muitas vezes, né? Que a porta do abandono infantil não é nem a família nem a sociedade. Não se busca fortalecer a família com políticas públicas. Apesar de termos aí bolsa daqui, bolsa de lá e incentivo daqui, isso não resolve. Isso é assistencialismo. Assistencialismo é diferente. Outra, O que a gente busca é promoção social, é promover a família para que ela promover a família. se reestruture, para que ela não abandone os seus filhos. A E para família isso, estruturada não não abandona. abandone. Para isso, a gente tem que ter políticas públicas importantes, políticas não só de alimentação, mas de emprego, de educação, de lazer, né? de, de buscar direitos para essa família. Então, é isso que é política pública. Isso é que é o feitor da política pública, que o nosso deputado, o nosso vereador, o nosso senador, o legislativo faz a política pública. Mas quem é E que participar não é só votar, né? É você vota, absolutamente? depois você acompanha o seu Sim, candidato, você participa, mas você como sociedade sabe disso, cobra. participa, cobra, está junto, faz. É, Não, não só cobrar, mas fazer, porque sim. sociedade tem que fazer, né? E você veja, não basta só fazer a política pública. Além da sociedade, né, participar, né, de tudo isso de forma indireta, né, o voto é indireto, mas nós temos acesso aos nossos legisladores que fazem a política pública. E temos acesso aos nossos executores, que é o poder executivo. Então não basta ter boa lei, a lei tem que acontecer, Sim. a lei tem que ser verdadeira. Aliás, se fala que nós somos uma das mais belas constituições do mundo. Temos que colocar em prática, né? É a prática que está E faltando. eu vou colocar uma outra situação aqui ainda, para descer um pouco mais esse funil aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca mais uma palavrinha ali no meio. É o artigo 4º do ECA, ele diz o seguinte: é dever da família, e a palavrinha que ele coloca no meio é comunidade, a sociedade e o Estado. Todos Então você juntos. veja, ele já restringiu um pouco mais, porque a comunidade, qual é a comunidade? A comunidade é onde eu vivo, é o meu bairro, a minha sociedade, é a sociedade de amigos de bairro, é o meu condomínio, é a minha grande família alargada, que não é a família da criança. Então isso é comunidade, né? Então, quer dizer, é a família, a comunidade, a sociedade, que é a grande sociedade brasileira, porque assim, Sim. a sociedade brasileira toma conta. Quem é a sociedade brasileira? Não, sou eu, é você. Então, por isso ele restringiu um pouquinho mais. Só que a porta de entrada, muitas vezes, é o próprio Estado. É o Estado. É o Estado, Nem porque passou pela comunidade. não passou, sabe? Então, quer dizer, a política pública tem que acontecer de forma a que a criança seja primeiro atendida dentro da sua família, depois na sua comunidade, depois vão pensar na sociedade, depois no Estado. Mas, às vezes, é o Estado que age primeiro. Então, simplesmente a criança é retirada da família e pronto. É retirada da família, aquela família não é cuidada, aquela família não se reestrutura, aquela família não tem a superação dos seus problemas, e o que é que ela faz? Ela perde a sua criança. E a criança perde a sua família, perde a chance de voltar para aquela família lá. E a família perde a chance de ter o seu filho de volta. Nossa. É um assunto muito sério. Por isso é que eu digo, sabe, que a nossa comissão da criança, adolescente e adoção da OAB Santo Amaro se preocupa com todas essas questões. Não só com a adoção, não só em preparar o advogado para também enfrentar essas situações todas, mas se preocupa com a situação em si, daquela criança que está necessitando ali, né? Então eu falo que a Comissão da Criança, Adolescente e Adoção da OAB Santo Amaro é voltada para a sociedade, é muito mais para a sociedade do que para o advogado. É função nossa Sim. preparar o colega,
mas é função nossa também cuidar dessas crianças que estão ali, porque OAB é sociedade civil organizada, né? Nós somos a sociedade. Nós somos Sim. mais de 500 mil advogados aqui em São Paulo. Somos quase 12 mil aqui em São Amaro. É como Somos mais de 700 mil no Brasil. e se todos cuidassem um pouco, não só falo os advogados, mas os médicos, os jornalistas, as entidades, o bairro, a sociedade, ali a sociedade de bairro mesmo, ali, sabe? Sim. Amigos de bairro, Sociedade sociedade de Amigos de amigos de Bairro. bairro, toda essa imensidão, não haveria essa dificuldade. Pois é. Se todos nós tomássemos consciência da nossa cidadania, né, e do nosso papel político, político daquele que vive na polis, né, não é o político partidário, né, mas o papel político do brasileiro, né, e estar junto com o legislador, mas estar junto também com o executor, Sim, né? Então, eu acho que muito a gente poderia modificar, porque leis bonitas a gente tem. Só que em direito a gente fala, tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Então, para fazer a lei pegar, a gente tem que estar todo mundo junto, né, forçando a situação para que todos nós, cada um, porque se você for apontar o dedo, você vai encontrar culpados. A gente não está procurando o culpado. Quem é o culpado pelo abandono da criança? É a família? É o Estado? É a sociedade? Não. Não estão procurando o culpado. A gente está procurando partícipes na solução desse problema. Porque hoje em dia, Cíntia, o abandono infantil é a quarta emergência mundial. Isso as pessoas esquecem. Ao lado da fome, da doença e da guerra. Por quê? De fome, de doença e de guerra, eu, você, vemos uma criança morrer. Mas de verdade. abandono, a gente não vê a criança morrer, sabe por quê? Porque Onde a criança morre? Dentro. dentro Ela morre a morre. esperança, morre a vida, morre as emoções, se Morre. tornam Se torna afetivamente infértil, porque só dá amor quem recebe amor. e essa frase que eu iria falar agora. E a criança foi para um lar adotivo, deu certo, os pais estão felizes, estão começando um caminho, a criança também está feliz, se sentindo acolhida ali, amada, e vai crescendo. Eu tenho até uma pessoa que não posso falar o nome aqui porque não peguei autorização, né? Mas que eu conheci, uma pessoa bem próxima, amigo do meu filho, que ele ia participar de uma igreja sozinho, 5, 7, 8 anos, acho que a igreja devia ser na frente, do lado da casa dele. Ele sofria maus tratos, alguma coisa assim, eu não sei, tinha alguma dificuldade lá. E ele ia na igreja. E ali ele tinha um pouco de, sabe, um momento de carinho ali, do louvor da palavra, etc. E aí, engraçado, que o doutor falou que às vezes a criança escolhe os pais, né? Uhum. Ele chegou para o pastor dessa igreja, hoje é falecido, né? E para a esposa, e falou assim: você poderia ser. Eu tinha um sonho de ter uns pais, ter uma família igual à sua. Eu posso ser da sua família? Uhum. E ele entrou nessa família, Ele ele foi adotou a família. ele adotou a família, ele adotou a família. Para você ter uma ideia, ele se tornou parecido com ele, sabe? E assim, o entrosamento foi tão grande que eles se tornaram parecidos até fisicamente. Isso Acontece. existe e a ciência explica. Então, e ele se tornou parecido com eles, e os filhos desse casal eram bem mais velhos que ele, já são casados. Mas ele participou de tudo, e esses pais colocaram no mesmo colégio, tipo que os filhos estudaram. Eu vi levando no mesmo barbeiro, no mesma igreja, no mesmo tudo igual. E ele adotou essa família de uma forma que ele parece com ele fala como eles. Depois de muitos anos, o pai veio a ficar muito doente. E ele cuidou desse pai porque ele tornou-se o filho mais novo que estava em casa, os outros casados,
um morava fora do Brasil, essa coisa É, toda, cuidou, ajudou a cuidar desse pai, depois ficou com essa mãe, estuda, faz faculdade hoje, namora, né? sim, sim. Participa de ações sociais e participa de coisas de ajudar assim na igreja. E assim, ele nesse começo da adoção, que ele adotou os pais, né? Uhum. Ele vinha muito aqui para casa, eles passava 2, 3 dias em casa brincando, sabe? Aí Sim, depois o sim, sim. Michel ia para lá e ele, inclusive, adotou os amigos da família. Ele nos adotou. E é uma história de superação muito grande a dele. Não sei se agora que ele é mais adulto ele vai querer contar ou não, etc. Mas é uma história. Eu olho para ele e falo assim: olha só, bastou ter uma família com amor e é, ele é o que a família é. Por isso é que a gente fala que tem que ter uma preparação muito grande da família também, porque essa família se abriu espontaneamente, né? Mas tem famílias que não se abrem espontaneamente, que embora tenham o grande desejo de ter filhos para adoção, não conseguem talvez superar alguns problemas que próprio da Da, família. da- Mas a criança tem que encontrar na família um berço. Não importa se ela vinha com 12, 13 anos. Ela tem que encontrar um Ele berço. chegou com 8 nessa família. Ele 8, tem 9. que encontrar um berço social. Sim. Porque quando nós ficamos grávidos, né, a gente prepara a nossa família, prepara a empresa onde a gente trabalha, prepara os amigos, prepara Vai se preparando os emocionalmente a colegas do cada mês. futebol, né? A gente espalha no condomínio que a gente vai ser pai, vai ser mãe. E só que na adoção, às vezes, as famílias não querem dizer isso, porque a adoção muitas vezes ainda pode ser um tabu. A adoção não é tabu. A criança tem Adoção que, é amor. de repente, a criança cai de paraquedas na sua família, não é? Os vizinhos do condomínio já vão olhar assim, mas como é que aconteceu isso? E a família? Quando foi que nasceu que eu não vi que já Pois estava desse é, né? tamanho? Por que que essa criança é negra? Onde que arrumaram essa criança? Onde foram buscar essa criança, né? Por que será que adotaram uma menina negra? É para servir de empregada em casa? Esse tipo de coisa existe. Por que existe? Porque as pessoas não estão Que horror. preparadas. Então, a adoção não é tabu. A adoção, quando a gente adota, a família inteira adota. E a criança se É como sente eu à falei, né? vontade. Nós que éramos amigos da família adotamos. Aliás, Exatamente. ele que nos adotou, porque ele já Ainda bem que veio. foi natural, Foi né? natural, foi Foi natural. totalmente natural. Mas Foi. existem E ele é situações onde muito a gente tem amado. que intervir nisso, né? Porque não é é um desejo do pai, mas é uma escolha, é desejo de pais, mas é uma escolha da família como um todo. A criança tem que se sentir amada, né? Da mesma forma que fosse um neto biológico. Eu falo tanto de adoção, não falei para vocês ainda que eu não sou pai adotivo. Eu tenho meus filhos biológicos, né? Eu sou somente vocacionado para trabalhar Não, na não, adoção. não, mas aí eu vou corrigir o doutor. É pai adotivo. Olha, o doutor simplesmente fez com que milhares de crianças tivessem de volta a esperança de ser um ser humano amado e querido. Então, o doutor é pai de milhares. Deu a esperança, a oportunidade de voltar a se sentir ser humano, porque às vezes nem isso, né? Que nem essa criança que não sabia que o ossinho do frango pensou que era um pedacinho de pau, né? Sim. Então, o doutor trouxe a esperança e a oportunidade de superação para milhares de crianças. Então, o doutor é sim pai adotivo de milhares de crianças. É gostoso ouvir isso, porque às vezes no nosso dia a dia, a gente não para muito para pensar. E a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quantas meninas? E a messe é tão grande e os ceifeiros são poucos. A gente Verdade. gostaria que mais colegas advogados, mais pessoas se dispusessem ao apadrinhamento afetivo. Se você acha que não tem condições emocionais, psicológicas de ser padrinho afetivo, mas tem condições financeiras para tal, né? Adote financeiramente, né? Procure o juizado da infância e da juventude aí da sua comarca, aí da sua cidade, vá ser disponível, né? Apresente-se ao setor técnico, apresente-se ao juiz da infância, ao promotor, dizendo, olha, eu tenho essa disponibilidade, eu quero fazer, né? Certamente vai ter muito o que fazer. Ah, com certeza, tem bastante trabalho, né? Tem, Eu né? quero ir agradecendo aí a participação do doutor, do É um amigo, prazer meu bater um papo com querido. você. Tá sempre dentro do meu coração, onde eu chego, eu já, doutor, meu amigo.
e ter colocado, me ensinado muitas coisas, A né? gente compartilha, a gente não ensina, a gente É, compartilha aquilo que é a e experiência. encerrar com uma palavra assim: parabéns pelas milhares de crianças que puderam e tiveram a chance de superar através da sua vida e terem família. É uma superação diária, né, o nosso programa aqui veio bem, eu acho que com toda essa história que a gente compartilhou aqui foram superações e superações, superações minhas, superações das famílias adotantes, superações dessas crianças todas. É um trabalho diuturno, é um trabalho que a gente faz de coração, é um trabalho que a gente faz com vocação. É igual Abraão, né? Pai de milhares. É verdade. Parabéns, doutor. E Obrigado. olha, um abraço para todos que estão nos assistindo. Nós vamos deixar endereços, links, tudo que o doutor vai nos disponibilizar para que vocês entrem em contato e possam participar e conhecer mais ainda desses projetos, participar, né? Ser aí um pai, uma mãe, um padrinho e assim contribuir e fazer o seu papel dentro da sociedade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos Amém. e muito amor para todos aí que estão assistindo para que possam participar. Beijo. Beijo para todos vocês. Ah, foi lindo. E para segurar para não chorar?